começando com Sérgio Pérez. Pois é, teve tanta coisa que aconteceu que a gente nem falou. Quem venceu foi Sérgio Pérez, não foi Verstappen, não foi Leclerc, não foi ninguém desses caras. Foi Sérgio Pérez que fez uma corrida para estar lá na frente. Ele largou muito bem, largou melhor que o Leclerc. No começo eu achei que o Leclerc tinha largado melhor, só que aí parece que ele deu uma patinada, o Pérez ficou na frente e ali ficou. Ele não fez assim uma grande corrida de abrir 18, 19 segundos. Na verdade ele estava até tomando um pouco de apavoro do Leclerc, só que durante essas escorregadelas e bandeiras amarelas e safety car, parece que o Sérgio Pérez cometeu alguma infração que eu não entendi direito qual foi, que era envolvendo o safety car. Não sei se ele passou o safety car e não podia, alguma coisa assim. E aí é onde eu falo que entra o primeiro ponto, um ponto da FIA aí, né? O piloto estava correndo, né? Ele sofreu ali a possível, ele colocou lá o safety car, enfim, cometeu a infração lá do safety car que ele não deveria ter cometido. E aí apareceu assim, ó, análise do Sérgio Pérez com o safety car depois da corrida. O que acontece? Você não sabe o que vai acontecer. Então, o pessoal da Red Bull falou, Pérez, acelera aí, que você está 1 segundo na frente do Pérez, do Leclerc, e você tem que ficar pelo menos 5 segundos pra gente garantir, porque se você tiver uma punição vai ser de 5 segundos. E aí, de fato, aconteceu. Ele acelerou muito, aí nessa parte ele correu demais, ele deu para ver que ele chegou exausto no final da corrida. E assim, ele correu muito mesmo, assim, tipo, ele ficou quase 8 segundos na frente e ainda assim ganhou a corrida porque de fato veio a punição. A minha pergunta é, por que eles não viram essa punição antes? Esse é o ponto que eu tenho que colocar da FIA. Eles podiam e eles deveriam, eles tinham a obrigação de dar a condição de punição para o Pérez para saber se ele poderia recuperar isso ou não. Porque se de repente ele se mata para chegar em 5 e de repente dá 10, esse esforço se torna inútil. Ele, pelo menos com a condição do tipo, ó, você tá 5 segundos punido, agora você vai dar teu jeito aí, entendeu? E não foi isso. Por sorte, na minha opinião, ele conseguiu superar, então ele fez uma boa corrida no final, ponto positivo para Sérgio Pérez, que venceu a corrida depois de muito tempo, e como o Jonas falou, né, pista de rua ele domina. Ele manda bem em pista de rua. Eu acho que a questão do tempo, eles deram 5 segundos porque o Pérez estava a 7. Se o Pérez tivesse aberto 12, eles tinham dado 10. Então, eu acho que não é sorte. Eu tenho essa dúvida, exatamente. É isso que eu não deveria ter dúvidas da regra da FIA, mas eu tenho. Então, exato. A questão foi que eu acho que ele deixou um espaço muito grande em algum momento, ou alguns momentos, já que teve mais de um safety car, entre o carro dele e o safety car. A regra diz que você tem que ficar a menos de 10 carros, e talvez, sei lá, ele ficou a 12, 15, não sei, ficou muito longe do safety car. Em algum momento que não dava. Acho que só pode deixar um pouquinho mais folgado quando tá no final da volta já, que aí eles seguram um pouco justamente para não alcançar o safety car depois, né? Porque o Fórmula 1 alcança o safety car muito facilmente. Sim. Mas aí eu acho que não foi isso. Eu acho que ele fez 3 vezes. A primeira foi tipo observação, a segunda foi advertência, a terceira foi punição. E aí a punição foi de 5 segundos. Mas eu acho que é isso. Se o Pérez tivesse a 20 segundos, não existe esse tipo de punição. Mas se tivesse a 22 segundos, dariam 20 segundos, sabe? Só pra ele. Então eu acho que a punição foi devida ao que ele abriu. Mas seria muito injusto, eu acho que. Tudo bem, regra é regra, tá? Mas seria muito injusto tirar a vitória dele por causa de uma regra dessa, sabe? Tipo, sendo que ele dirigiu direitinho, pilotou direitinho, fez uma corrida sem erros. Sim, o Leclerc ficou perto dele ali em alguns momentos, mas nada de descontrole da parte dele. E foi a corrida dele foi perfeita, assim, parece que trocaram, né? Colocaram o Verstappen no carro, ele no carro do Verstappen e o Verstappen no carro dele, pelo que estava acontecendo no resto do ano. Né? Exatamente. Então, foi perfeito a corrida do Pérez, o mestre das pistas de rua. Tem uma estatística curiosa aqui, ele é o primeiro em 10 anos a conseguir ganhar Mônaco e Singapura. Não, 10 anos não, desde 2011 alguém não ganhava em Mônaco e Singapura no mesmo ano, e aí foi o Vettel. Entendi. Tá certo, então. Ponto positivo pra ele, então, né? Ponto positivo. Ele só. Qual foi a outra? Tem mais. Agora tem um montão de corrida de rua, né? Então. Tem Baku e tem Arábia Saudita. Arábia Saudita, sim. Dá pra fazer. A Fórmula 1 dá pra fazer a grande mestre de pista de rua agora. Que tem um montão, né? Então, na Indy tem, né? Na Indy você tem uma premiação que se você ganhar no circuito de rua, num circuito misto e num oval, na mesma temporada, você ganha $1 milhão.
Tem 1 milhão, 500 legal mil, isso. você tem uma premiação. Né? E ano que vem, além dessas que a gente falou, ainda vai ter Las Vegas, né? Pois Então é. vão ser 5 já de rua, né? Vai ser um campeonato bem misto, assim, nessa parte. Sim. Bom, Charles Leclerc ficou em segundo. Já vou dar meu ponto negativo para ele, porque eu acho que ele fez uma corrida ruim. Ele largou mal, ele só ficou atrás, não tentou nenhum tipo de ataque. Tudo bem que a pista não estava ajudando, só que aí naquele momento que ele tinha a possibilidade de talvez conseguir um primeiro lugar por conta da punição, ao contrário do Jonas, eu acho que se ele errou, ele tinha que ser punido sim. A única coisa que eu acho é que o Pérez deveria saber qual é a punição antes de concluir a corrida. É só esse o ponto. Mas sabendo disso, porque o Leclerc também foi informado, pode ser que o Pérez tenha uma punição de 5 segundos. Então, quando ele viu que o Pérez estava esticando, ele tinha que tentar acompanhar para poder ficar pelo menos a 4.9, por assim dizer. Então, assim, ponto negativo para o Leclerc, porque assim, não apareceu, ele foi discretíssimo. A gente praticamente não viu o Leclerc a corrida toda, ele também não fez nada por merecer, e é isso aí, ponto negativo para o Monegasco. Não sei, eu acho que um pódio ainda, eu vou dar ponto neutro. Eu concordo com a descrição, eu concordo também com a questão do que, tipo, é notório, é sabido entre as equipes, né? Se a gente em casa sabe, obviamente a Ferrari sabe que o Pérez vai ser punido, então, sei lá, dava algum jeito dele também imprimir um ritmo mais forte ali. Ferrari não estava tão mais fraca que a Red Bull nessa corrida, a ponto de não conseguir alcançar, mas não conseguiu. Eu acho que ele também, no dia que desistiu, mas sim. E é isso, pra mim é um ponto neutro ali que não fez nada, sabe? Tipo, não cheirou nem fedeu ali na corrida, sabe? Tipo, a única coisa é que ele mantém voltou a ir ao pódio, né? Ele ficou um tempão sem ir, agora a terceira corrida dele no pódio, mas mesmo assim foi num pódio meio, sei lá, foi discreto demais. As duas Ferraris foram, né? As Ferraris, né, finalmente não erraram, a equipe e a Ferrari não errou, mas os dois pilotos foram discretos. Com certeza, também acho. E para concluir o top 3, tivemos Carlos Sainz. Bom, se eu dei ponto negativo para o Leclerc, eu também tenho que dar. É injusto eu não dar ponto negativo para o Sainz, que foi pior que o Leclerc o fim de semana inteiro. Não teve nenhum tipo de. Não teve nenhum tipo de ação, ficou atrás do Leclerc o tempo todo, não teve ritmo de corrida. Ele ainda, em alguns momentos, tomou ali algum tipo de pressão do Hamilton. E assim, se o Leclerc foi discreto, o Sainz foi mais discreto ainda. Então, ponto negativo para o espanhol. Eu também vou na consistência, eu também acho que um pódio não é de se jogar fora, então eu vou dar ponto neutro, mas apesar de eu também achar que o ponto neutro menos, assim, achar que o Sainz foi discreto, também que ali até a Mercedes, mas a Mercedes, teoricamente, foi mal, mas ela não estava tão mal assim nessa pista, mas acabou tendo um monte de problema. Mas ainda assim é para a Ferrari ficar na frente da Mercedes. Apesar disso, a Ferrari fez bons pontos, fez pódio e é o segundo, né, a primeira vez que dos dois pilotos da Ferrari ficam no pódio desde Miami. Desde a corrida de Miami não tinha dois ferraristas no pódio. Faz 12 corridas, né? Parece que faz muito tempo. Não, mas se você pensar que é uma Ferrari top de linha, tipo, se não a melhor equipe, o melhor carro em várias corridas, é preocupante, no mínimo, né? Jonas? Não, desculpa. Eu acho que não é. É muito estranho ter isso, né? Tipo, porque. Mas nesse meio tempo é engraçado, porque eles ganharam corrida, né? Eu acho que o Sainz ganhou alguma corrida, o Leclerc ganhou corrida e eles não chegaram juntos no pódio. Era sempre alguma Red Bull e até a Mercedes no pódio e não as duas Ferraris. Acho que as duas Mercedes chegaram mais vezes nesse meio tempo do que as duas Ferraris. Porque eu acho que chegaram. Sim. Mas eu não sei se chegou uma vez só o Hamilton e o Russell. Eu acho que chegaram umas duas vezes